Você não saber usar essa ferramenta aqui, você está deixando dinheiro na mesa. Aprende aqui a utilizar essa ferramenta logo. Vários elementos aqui preciosíssimos para o seu trabalho orgânico e pago na internet de maneira gratuita. Tá perdendo essa oportunidade? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou falar com vocês sobre uma ferramenta essencial para o trabalho de qualquer pessoa que vai ter o seu negócio online, que é o Google Trends. É uma das ferramentas da Google em que você vai ter vários recursos para encontrar termos de pesquisa, palavras-chave, tendências de pesquisas em que o Google, o portal do Google, que é o maior portal de buscas do mundo, vem recebendo. Nós vamos ver isso agora aqui na tela do meu computador, passo a passo, para você aprender como utilizar essa ferramenta. Bem, aqui você está no seu navegador. Para melhor otimizar essa ferramenta, o ideal é que você navegue de maneira anônima, de modo que você tenha certeza que o que você está fazendo não está sendo influenciado pela sua navegação normal do dia a dia, pelo seu histórico, pelos cookies que eventualmente você tenha no seu computador. Então você abre uma janela sem registro e digita na busca simplesmente como Trends. Apenas colocando Trends, você já vai ter como resposta, como resultado, o primeiro sendo o do Google Trends. Então você clica nele, no meu caso, como eu estou em Portugal, ele vai indicar trends.google.pt, mas você no Brasil vai ter .com.br. Na prática isso não muda muita coisa. O que vai mudar é aqui no país que você vai ter definido para sua busca. Aqui no canto superior direito, você clicando nele, você pode definir a busca em qualquer país do mundo. E aqui você pode selecionar, no caso, o Brasil. Dessa forma, toda pesquisa que eu fizer, o levantamento que eu fizer vai estar relacionado com o Brasil. E já aqui nessa visualização inicial, como nós definimos aqui como Brasil, vamos ter logo abaixo algumas estatísticas e ter um termo mais pesquisado no momento no Brasil. Mais abaixo você pode ver também aqui alguns outros elementos, como o termo biscoito ou bolacha, afinal de contas, qual dos dois nomes é o nome a ser, qual o nome correto ou qual o nome mais usado, se é biscoito ou se é bolacha. Para você, é biscoito ou é bolacha? Escreve aqui nos comentários, hashtag biscoito ou bolacha. Se você é do biscoito, hashtag biscoito. Se você é bolacha, hashtag bolacha. E aqui mais abaixo, as pesquisas em alta. Tá? As pesquisas em alta, no caso, demonstram uma ascensão em um determinado curto espaço de tempo, em que você tem aqui alguns termos de pesquisa, como por exemplo o Dia da Amizade, que é o dia de hoje, está com mais de 20 mil pesquisas. Se você já achou esse conteúdo interessante e sabe que vai ser importante para o seu trabalho na internet, já deixa o seu like. E se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários. Então você insere aqui um termo de pesquisa ou assunto. Por exemplo, você pode estar pensando em abrir ou já tem uma agência de viagens, por exemplo, ou você quer vender um produto relacionado a roteiro de viagem, quer trabalhar com algum produto digital de milhas, por exemplo, que ensina a pessoa a ganhar milhas, assuntos que estão relacionados a viagens, né? Então, nós definimos aqui o termo de pesquisa viagens, ou melhor, viagem. Você verifica aqui que é o Brasil, ele vai te dar os resultados dos últimos 12 meses de pesquisa desse termo viagem, todas as categorias, e aqui você define se caso você queira enquadrá-lo em alguma categoria específica, tá bom? Você tem várias categorias aqui, até inclusive viagens. Então você pode definir, mas vamos deixar em aberto. E aqui logo à direita você pode definir também se você quer filtrar por pesquisas de imagem, notícias no Google Shopping ou, melhor ainda, se você trabalha com YouTube, você pode fazer isso especificamente nas pesquisas do YouTube. Os resultados que você vai ter vão ser da pesquisa do YouTube. Mas vamos deixar o mais aberto possível aqui, porque nós queremos ter uma noção ampla do termo viagem no Brasil nos últimos 12 meses. Então aqui nós podemos ver, numa escala de 0 sendo a menor e 100 sendo o máximo, com o passar do tempo, no ano de 2019, você tem um pico
entre 29 de dezembro de 2019 a 4 de janeiro de 2020. Isso indica justamente aquelas viagens de fim de ano. A maioria das pessoas pensa ou realiza de fato viagens para visitar familiares ou fazer aquela viagem dos sonhos de Réveillon. Dessa forma, nós temos um pico nesse período. Nós tivemos um pico na semana de 29 de dezembro a 4 de janeiro, no caso de 2019 para 2020. Depois uma gradual queda e em março, semana de 8 a 14 de março, uma queda abrupta aqui e depois uma relativa estabilidade. Vocês sabem o que começou a acontecer em março, certo? De 2020? Então. Mas vamos analisar aqui, que é muito importante também, uma dica aqui para vocês, verem nos últimos 5 anos, para você conseguir entender uma tendência do termo na internet. Se ele tem buscas estáveis e regulares, ou se ele tem picos em determinadas épocas do ano, ou se ele é instável. Então assim nós definimos os últimos 5 anos, mas vale lembrar aqui que vocês podem definir últimos 90 dias, últimos 30 dias, 7 dias, ontem, últimas 4 horas e até na última hora. Ou até de 2004, que foi quando a ferramenta começou a ser implantada e os dados serem armazenados, até o presente. Então nos últimos 5 anos, vamos ver. O termo viagem. Vocês podem ver aqui que ele tem picos específicos em alguns momentos do ano. Então vamos ver. De 27 de dezembro de 2015 a 2 de janeiro de 2016, também final de ano. Depois mais à frente, chegamos a outro pico. Primeira semana de ano novo. E assim se segue e vocês veem que é uma tendência de crescimento. Só que aqui a tendência de crescimento desse gráfico foi quebrada por algum evento específico que aconteceu no planeta todo, majoritariamente no mês de março. Então já apresento para vocês aqui um recurso sensacional dessa ferramenta, que é a comparação de palavras-chave, de termos de pesquisa aqui, que é aqui em comparar. Você clica e adiciona um novo termo de pesquisa que vai ser comparado ao primeiro, que no nosso caso é viagem. Então vamos colocar aqui, já que nós entendemos que alguma coisa aconteceu aqui em março, e nós sabemos qual foi, vou colocar um termo relacionado a esse momento. Vamos ver o que acontece. Vejam só. Na mesma época em que nós temos picos aqui em termo viagem, a palavra nada, até tendendo a menor que 1, ou seja, 0 de pesquisa. Só que ela vai ter um pico absurdo justamente entre 15 e 21 de março de 2020. Vamos ver aqui os últimos 12 meses, para ficar mais fácil identificar. Vejam só, bem na mesma época nós temos essa queda e o pico de pesquisa desse medicamento. Isso é muito importante, principalmente para usar essa ferramenta, você ficar atento às situações, às pesquisas, os interesses do seu público, tá? Isso é muito importante, porque você pode associar de repente a algum assunto que está no momento, que a princípio não tem muito a ver com o seu nicho, mas você pode de alguma forma puxar para esse lado e conseguir ter mais visualizações nesse espaço de tempo. Mais abaixo você vê Big Bom Preço, Boa Viagem, foi o termo mais em ascensão nos últimos 12 meses. Mas vamos ver aqui um outro recurso, que é a aba logo aqui em cima, que você pode definir entre os termos em ascensão ou os termos principais. Os termos em ascensão, eles vão indicar os termos que estão em crescimento mais significativo agora nesse período, em que você definiu que no caso aqui é nos últimos 12 meses que nós estamos pesquisando. Mas eu quero saber os termos principais, os realmente mais buscados, que é o que muitas vezes é o ideal você fazer, para você ter uma noção do seu termo ao longo do tempo. Só que para pegar as tendências mais quentes de um curto espaço de tempo ou do próprio momento em que nós estamos agora,
o ideal é você pegar o em ascensão, que são termos que estão com crescimento acentuado. Vamos ver aqui em principais. Os termos mais associados ao termo viagem. Boa viagem, viagem na viagem, mala viagem, mala de viagem. Então só nessas 5 maiores consultas que as pessoas digitaram na pesquisa do Google, nós temos mala em 3 delas. Então, de repente, um vídeo ensinando a fazer a sua mala para viagem seria uma boa ideia. Para um tutorial, de repente, para divulgar um produto relacionado à viagem, ou pacotes turísticos, ou ainda passagens aéreas, uma infinidade de coisas. Se você associar esses 2 termos num artigo, no título do seu vídeo no YouTube, por exemplo, a tendência é você ter muitas procuras orgânicas para esse termo. Dessa forma você vai atrair bastante público de maneira gratuita. Então, viagem. O termo foi mais procurado nos últimos 12 meses em Pernambuco. Vejam aqui que no mapa é justamente o estado com o azul mais escuro. Mas se formos definir por cidade, iremos identificar que Recife é a cidade que mais procurou esse termo. Isso indica interesses de pessoas dessas regiões pela palavra viagem. Não são viagens para essas regiões não, tá? E logo abaixo, assuntos relacionados, que não são necessariamente palavras-chave, são termos que estão associados à viagem e que foram também bem buscados nesse período. Aqui está em ascensão, consultas relacionadas. Em ascensão, Big Bom Preço Boa Viagem, Camarote Boa Viagem, mas os termos principais nós já tínhamos visto antes. Então só com isso daqui já dá pra gente ter uma ideia. Se você vai lançar um produto agora, ou se você está visando, eu tenho uma agência de viagens, seja ela virtual ou física, e eu quero agora fazer uma campanha no Google Ads ou no Facebook Ads ou orgânica que seja, e quero ver sobre qual destino que as pessoas estão mais buscando. Aqui a gente já consegue identificar isso facilmente. Outro termo aqui que nós podemos colocar que não tem absolutamente nada a ver com viagem, que é home office. Termo de pesquisa. Vamos ver, nos últimos 7 dias, olha aqui, é um termo que está sendo bastante pesquisado, uma palavra-chave bem pesquisada. E olha a diferença aqui, interesses de regiões, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. São os 5 estados com maior procura por esse termo, maiores buscas. E assuntos relacionados, ergonomia. Então você é fisioterapeuta? Você pode escrever um artigo sobre ergonomia para quem trabalha em home office. E os termos principais, quais são? Home office, trabalho, relação de emprego e aqui em ascensão. O termo home office vai ter CAT vagas de emprego home office, CAT vagas, home office na praia. Pessoas estão querendo saber o que significa home office. Então, os 10 termos mais procurados, as 10 pesquisas, a pessoa literalmente digitou no Google, home office significa. Então, assim você sabe que o seu público está digitando os termos certos, os termos específicos que o seu público está utilizando no Google. Por isso que essa ferramenta é sensacional. Você consegue saber exatamente o que o seu público está digitando, aquilo que ele está exatamente buscando, da onde ele é, de qual região do país, de quais cidades do país, quais assuntos estão relacionados a esse tema. Então você tem vários elementos aí para traçar uma estratégia bem precisa, seja ela orgânica ou ainda mais, o que é mais importante, utilizar essa ferramenta aqui ajuda muito no tráfego pago. Essa ferramenta pode e deve ser utilizada para ajudar você a descobrir o seu nicho. Para você escolher o seu nicho de trabalho, uma das formas mais eficientes de você conseguir isso é através dessa ferramenta, porque assim você vai conseguir pesquisar através do tempo, se é um termo regular, se é uma pesquisa que tem recorrência, você vai conseguir ver qual é mais ou menos a sua persona, o seu público-alvo, de qual região do país, o que tipo de pesquisas essa pessoa faz. Você pode ver tendências. O termo Google Trends está relacionado a tendências, efetivamente. Você pode até fazer em tempo real. Você vem aqui no lado esquerdo e entra nas principais pesquisas. E aqui você vê tendências de pesquisas diárias. No dia de hoje,
o que tem sido mais pesquisado, hoje, dia 30 de julho, o que tem sido mais pesquisado no Brasil. E logo aqui ao lado, você tem termos de pesquisa em tempo real. Então assim você tem uma noção do quanto esses termos de pesquisa estão sendo procurados. Se você quer um conteúdo mais dinâmico, de um resultado mais rápido, mais imediato, você pode ver aqui essas tendências em tempo real. As últimas 24 horas e a ascensão aqui, um gráfico logo ao lado com um dos sites principais relacionados a isso. Você vê aqui, ó, o gráfico em detalhes. E aqui embaixo você ainda tem, ó, consultas relacionadas. Então você pode ainda utilizá-los como palavras-chave. Gostou desse vídeo? Ele te ajudou? Você viu que essa ferramenta é sensacional para você trabalhar com seu negócio físico ou virtual na internet? Clica no like agora e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque senão você não vai receber as notificações dos nossos vídeos para te ajudar a trabalhar com a internet.